Olá, meus irmãos. Hoje é terça-feira, nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele momento, os discípulos de Jesus disse a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa de muitas palavras. E naquele momento vai Jesus então nos ensinar a oração do Pai Nosso. E assim, meus irmãos, nós vemos o intuito de Jesus ensinar essa oração. O Evangelho deste dia faz parte do Sermão da Montanha. E nós podemos encontrar vários ensinamentos importantes e fundamentais de Jesus para nós, que somos seus seguidores. Hoje Jesus nos dá o seu conselho sobre a oração. Ele nos dá o seu modelo de oração, Pai Nosso. Uma oração que pode ser considerada como resumo de toda a espiritualidade do Antigo e do Novo Testamento. O primeiro Pai Nosso nos faz pensarmos em Deus, que é nosso Pai, seu nome, seu reino, a sua vontade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, logo passa para nossas necessidades o pão de cada dia, o perdão de nossas faltas e a força para não cair em tentação e vencer o mal. A igreja, neste tempo de Quaresma, ela insiste na urgência da oração, na escuta da palavra, na palavra de Deus. Ela nos convida a conversar e dialogar. É uma luz e uma força. Estar à escuta desta palavra é vital, exige o comprometimento. Nós cristãos sabemos que a palavra de Deus, Pai, nos dirige e propõe, tem um nome próprio, Jesus Cristo. Então rezar deve ser uma experiência na qual entramos em relação vital com Deus. Rezar significa abrir-se para Deus. Nossa vida não pode estar centrada em nós mesmos ou nas coisas deste mundo. Então, rezar é saber escutar profundamente a palavra de Deus. Rezar é saber que daquela palavra nós podemos tirar um ensinamento profundo. A oração vai descobrindo em nós o que temos de que ser em cada momento. A oração nos humaniza. A oração vai fazer com que nós podemos ser realmente servos. A oração nos possibilita dizermos em profundidade o que somos, o que pensamos, o que vivemos e para onde vamos. Assim, meus irmãos, Jesus, no seu ensinamento sobre a oração, quer nos evitar de uma noção mágica de Deus. Quando orardes, não usei muitas palavras. Deus é o melhor juiz de nossas necessidades, do que nós mesmos precisamos e suas prioridades. Podem não ser iguais às nossas. Por isso, o que Jesus quer com o Pai Nosso é que confrontemos nossa vida pessoal e comunitária com esse projeto de Deus. Orai assim: Pai Nosso que estais nos céus. Jesus nos diz todas as revoluções do Evangelho, a mais profunda e a mais radical é a revelação de Deus. Orai assim. Então, viver essa relação de Deus é viver uma relação com Deus que é Pai. Esta expressão aramaica, Abá, é um termo que era usado especialmente pelas crianças pequenas para se dirigir carinhosamente aos seus pais. O termo Abá tem como tradução literal papai ou papaizinho. É um tratamento de muita ternura. Chamar Deus de pai, de papaizinho, de Abá. Jesus quer nos revelar a sua relação íntima que ele vive com Deus. A atitude de Jesus diante de Deus é a atitude de uma criança cheia de confiança e afeto e também de ternura. É uma criança diante de um pai.
Devemos, meus irmãos, neste dia, refletirmos sobre todas as orações e que as palavras do Pai Nosso sejam palavras que tenham um poder e uma influência nas nossas atitudes humanas. Pedir, orar, confiar e não desanimar. Acreditar nos desígnios de Deus, que seja feita a vossa vontade. Que hoje, com esta oração, o Pai Nosso nos faça entender que Deus é um Deus íntimo de nós, um Deus que não deixa faltar a nós a nossa alegria. Que nós, nos revestidos da oração do Pai Nosso, possamos viver uma profunda quaresma em nossa vida. Abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.